Olá, meus amigos, como estão vocês? Mais um vídeo aqui hoje no canal Liberdade Financeira. Tudo bom, galera? Hoje vamos ter um vídeo um pouco mais elaborado, um vídeo de análise aí, faz um tempinho que não tem no canal, sobre uma classe de ativos aí que eu acredito que seja uma ótima oportunidade, ok? Então não deixem aí de curtir e se inscrever no canal caso vocês achem esse conteúdo relevante, ok? Só lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Hoje o assunto será os FOFs, isso aí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas nesse momento específico, será que eles são uma boa oportunidade? É isso que a gente vai ver. Só dando uma geralzinha, galera, os FOFs são fundos de fundos, né? Funds of Funds, que basicamente eles são fundos que dentro dele, ao invés de imóveis ou ao invés de CRIs, eles têm outros fundos imobiliários dentro, né? Majoritariamente. A ideia principal do fundo de fundo é comprar outros fundos imobiliários e gerar renda como? Com o dividendo que esses fundos que estão lá dentro pagam e também com negociação desses fundos, certo? Tem essa grande pegada. E aí no cenário atual, esses fundos eles acabam não conseguindo girar muita carteira, eles ficam um pouquinho travados e eles acabam também tendo uma desvalorização por causa disso, ok? Muito bom, eles funcionam muito bem em vários cenários, mas vamos conversar sobre o cenário atual que temos. Muito bom, basicamente, quais são os prós aí de você comprar um FOF, um fundo de fundos? Primeiro, gestão profissional. Você vai comprar aquele fundo e aí o gestor vai decidir quais são as melhores oportunidades ali. Você não vai precisar escolher fundo por fundo para montar lá uma carteira com 10, 20 ativos. Não. Comprou aquele fundo, você delega aquilo ali. O acompanhamento fica bem mais fácil também, que você poderia ter, por exemplo, um fundo de fundos e ali você acompanharia ele e tá tudo resolvido. Um fator muito importante, interessante, que eu considero muito, que é a diversificação da carteira. Ou seja, você vai lá comprar um fundo apenas e ali dentro já vai ter pelo menos uns 20 a mais fundos que foram ali selecionados pela gestão profissional. Ou seja, você tem uma diversificação instantânea ao momento ali que você compra um fundo de fundos, ok? E isso também se encaixa com esse ponto 4, que é o quê? Como você tem vários fundos ali dentro, você com pouco dinheiro consegue já fazer uma diversificação legal, ou seja, com poucos recursos você já tem um investimento ali robusto. E aí vai ter fundos aí específicos para diferentes tipos de investidor, certo? Tem fundos mais focados em CRI, outros fundos mais focados em tijolo. Bom, ótimos prós, mas óbvio que também temos contras. Um dos contras aí que o pessoal fala muito é dos custos, né? Que basicamente você vai pagar a gestão do fundo de fundos e vai pagar a gestão também lá do fundo original que aquele fundo de fundos comprou. Ou seja, você tem uma dupla taxação aí em cima. Por isso que é importante você ter em mente que é necessário comprar então fundos de fundos com desconto aí para compensar essa dupla taxação aí em cima do seu valor, né? As taxas de administração e de performance, ali, caso hajam. A confiabilidade da gestão, ou seja, beleza, é uma gestão profissional, mas eles podem cometer erros também. Você tem que pegar um fundo ali que você confia na gestão, mas isso aí é óbvio que também funciona para todos os outros fundos, né? A confiabilidade de gestão é uma coisa que você tem que se analisar, independente se é FOF, se é CRI, se é um fundo de tijolo também. E aí um fator muito interessante que vai nos levar ao ponto principal, que é o beta elevado, ou seja, normalmente o fundo de fundo, ele, quando há uma queda, ele cai duplamente, porque ele tem uma queda no valor patrimonial, porque desvaloriza os fundos que estão dentro do FOF e ali acaba tendo uma desvalorização também, ou seja, a desvalorização é dupla. A tendência então é que um FOF ele caia mais no mercado de baixa. Porém, isso pode virar ao favor dele, porque é justamente o principal pró que nós temos no cenário atual. Ó. O pró do cenário atual é o duplo desconto, ou seja, como teve uma queda bruta, os FOFs caíram e os fundos dentro dele também caíram. Ou seja, você tem um desconto na cotação do seu fundo imobiliário e tem um desconto também na cotação lá dentro dos fundos que estão lá dentro do seu FOF. Ou seja, quando o mercado virar
a tendência é que ele suba ainda mais do que os outros fundos agora que também estão descontados, certo? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês agora. Muito bem, galera, vamos dar uma olhadinha aqui no CAFOF, que é o fundo aí da Kinea, uma gestora aí bem conceituada. Eu peguei esse fundo porque aqui a gente vai analisar 30 fundos, esse aqui vai acabar ficando um pouquinho de fora. Mas para essa visualização ele é perfeito, que ele começou ali na base 100. Então a gente consegue fazer o cálculo aqui só de bater o olho. Beleza? Muito bom, ó, o valor da cota dele está na faixa aqui de 78, certo? E o valor patrimonial dele na faixa de 88. Ou seja, no preço atual, de acordo com o valor patrimonial atual dele, a gente já tem um desconto aí de quê? De 11% aqui pelo PVP. Ou seja, o desconto básico desse fundo na cotação dele é esse. Mas se a gente der uma olhadinha aqui mais para trás no CAFOF, ele foi lançado ali, ó, o valor patrimonial dele era 100, esse valor patrimonial já teve um aumento, quando teve realmente aquele aumento ali na cotação dos fundos que estavam lá dentro, e depois ele foi caindo ainda para essa faixa aí de 88. O que isso quer dizer? Quando o mercado der aquela virada, eu não estou falando que vai ser esse ano, nem no outro, mas em algum momento a gente vai ter uma regressão à média, certo? Dei umas buscadas aí na internet que vocês vão conseguir entender, que é o que? Por exemplo, aqui ele estava 100, ó. Foi subindo o valor patrimonial dele, mas chegou um momento que ele regrediu aqui a média, que é voltar ali aquele valor ali justo, né? Que seria o que começou o fundo lá. Então agora a gente está tendo o valor patrimonial aqui, ó, abaixo da média dele, bem abaixo. Então, se o valor patrimonial ali médio dele com os fundos no valor que pode voltar a ser é 100 e a gente está pagando 78, então é só bater o olho que a gente está tendo que, na verdade, a gente está com desconto aí na faixa de 22%. Olha só, eu quase fiz o cálculo errado. Ou seja, esse é o duplo desconto, porque os fundos estão descontados lá dentro dele e ele também está descontado em relação ao desconto já dos fundos lá dentro, galera. Por isso que talvez no mercado de alta não seja interessante entrar num fundo de fundos, porque ele tem tendência a ter uma queda maior, mas quando ele está lá no fundo, olha isso aqui. O CAFOF até que ele deu uma melhoradinha agora, mas olha só, ele está lá embaixo. Quando você pega aí lá embaixo, é uma ótima oportunidade aí para você ter uma valorização na cota também. Beleza, aí você fala, ah, tá bom, eu vou comprar aí o fundo e Deus sabe lá quando isso aí vai subir. Tá, beleza. Mas aí que tá. Enquanto você tá esperando, você tá recebendo aí um dividendo bom. Ó, no caso do CAFOF aqui, ó, que nem é um dos mais interessantes, é quase 1% ao mês. Então, é de se pensar realmente nessa questão do fundo de fundo, certo? Isso aí, pessoal. Vamos agora para a planilha para a gente dar uma analisada aí nos principais FOFs. Fiz uma lista ali dos 30 FOFs que o Status Invest traz para a gente da B3, ok? Alguns aqui não são compráveis aí, então eu já vou removê-los, ok? Mas eles estavam aqui. Muito bom, primeira coisa que a gente vai olhar, olha só, essa rentabilidade acumulada, certo? Vocês que estão acostumados com os vídeos do canal, vem aquele dado que eu trago, como a gente vê os últimos 12 meses, somando ali a valorização ou desvalorização da cota, mais os dividendos, como que ficou, ou seja, se a pessoa que colocou o dinheiro no final de 12 meses, ela ficou com prejuízo ou ficou com lucro. A gente vê, ó, se alguém que pegou FOF há 12 meses atrás, atualmente, ela não teria em momento algum ficado em prejuízo. Isso é aquela diversificação inerente dos FOFs fazendo efeito. Ou seja, não teria tido um ganho muito bom, porque, como eu disse, teve uma desvalorização muito forte dos FOFs. Mas, ainda assim, a pessoa não teria ficado no prejuízo em nenhum desses FOFs aqui, ó. Que são os principais FOFs aí que a gente acaba comprando na B3, ok? Então, dito isso, eu já vou até remover. Vamos dando uma removida, apagando o máximo possível de coisa aqui pra gente ficar com poucas opções. Só opções aí que fazem sentido. Primeira coisa,
Como eu disse que tem aquela questão de regressão à média, eu não vou comprar um FOF que tenha um PVP maior que 1, porque além daquela dupla taxação de performance, de administração de gestão, não faz sentido eu comprar ele pelo valor patrimonial de 1 ou acima. Então vamos ver se tem algum FOF aqui que está com um PVP muito alto. Basicamente só o Bice, então não vamos levar em consideração, até a questão de dividendo dele ali não ia ajudar ele nessa disputa. Isso aí, agora só temos 24 aqui na disputa. Muito bom, galera. Outra coisa interessante, vamos pegar fundos aí que pagaram pelo menos aí 10%, né? Um valor no longo prazo interessante. Óbvio que agora a gente tem a renda fixa pagando horrores, mas vamos colocar aqui um piso aí de dividendo dos últimos 12 meses, certo? O yield cota 12 meses. Vamos deixar gente que pagou pelo menos 10%, né? Sobre CFF, um fundo aí comum que muita gente tem e já vai pro saco, ou seja, ele acaba não dando dividendo aí muito interessante no momento, né? No momento aí dos últimos 12 meses. Legal, esses fundos aqui pagaram bem, ok. Só que a gente tem que ver aí como que foi o último dividendo dessa galera, né? Vamos dar uma olhada como que foi aí o último. Olha lá, a gente já tem uma galerinha aqui, ó, que pagou meio fraco. Vamos fazer o seguinte, ó, ponto 7 aí vai ser o nosso corte, vamos tirar mais um. Isso aí, que agora a gente começa a olhar aqui, a gente começa a conhecer os fundos, ó. A gente sabe que esse NFF, ele tem ali umas distribuições que são no final do semestre um pouquinho maior, isso que traz ele aqui para um dividendo ok, ele tem uma gestão bem interessante. Então ele continua aí na nossa disputa. Parabéns. Muito bom, temos o que? Temos apenas 21 opções. Muito bom, vamos ver aqui os fundos que estão mais descontados para a gente ver se eles são fundos aí que faz algum sentido, né? Que a gente está comprando pensando naquela questão do PVP. Nesse momento aí do mercado. Vamos de volta ao PVP. Vamos pegar os menores. Ou seja, o Mori aqui é o fundo mais descontado e pagou aí 1%. Tá pagando praticamente 1% aí ao mês. Ou seja, ele é um fundo para se pensar. Ele aqui e todos esses que estão abaixo de 0,7 são fundos bem interessantes se a gente pensar em uma carteira de realmente valorização aí no longo prazo. Então a gente vai dar uma pintadinha. Esses são fundos aí que vocês podem vir a pensar para valorização. Talvez nem tanto para manter por muito tempo, mas para valorização é interessante, galera. Então, desses outros FOFs aqui, quais FOFs eu acho realmente, na questão aqui não de você só olhar números, na questão de você olhar gestão. Fundos que eu acho que vocês podem dar uma estudada aí mais profunda, que eu manteria aqui nessa listagem. BBFO, ele é um fundo aí com uma característica bem diferenciada, porque além de ele estar bem descontado, ele é um fundo de gestão passiva do Banco do Brasil, ou seja, é um fundo que está lá, ele vai ficar lá quietinho na dele e tá pagando aí seu 1% ao mês. Ou seja, ele tem uma tendência de manter a situação do jeito que é, ele já é bem diversificado por si só. O UFF não é uma gestora aí tão interessante. O XPFF, ele tá com um dividendo bem agressivo. Ultimamente deu uma aumentada boa. É de se pensar também. Esse é um fundo que eu tenho, inclusive. Outro fundo para se olhar, HGFF, que é um fundo ali da CSHG. Ou seja, a gestora é muito boa. E daqui para baixo, realmente, o SNFF está se destacando. Tá com desconto aí legal. Se a gente for pensar na base 100, ele ainda tem uma possibilidade de destravar super bem. O Kizu, ele é baseado ali
semi baseado na carteira da Suno. Mas se você entra aqui dentro do Kizu, galera, eu vou fazer essa experiência aqui com vocês. Tem aí seu videozinho. Talvez não é um dos maiores, mas o que eu gosto, acho que é das carteiras mais fantásticas que tem, ó. HGRU, KNRI, MXRF, o Brisco, KNCR. Ele tem os fundos aqui de alto nível realmente, ó. E ele tem uma diversificação legal aqui entre tipos de fundos, ou seja, ele é um high gradezão aí dos FIIs. Por quê? Você vai lá e fala, ah, legal. Mas aqui, ó, MGFF, tá pagando aí semi-horrores. Agora nem tanto, ó. Mas ele tem a questão do PVP baixo, né? Vamos pegar um que tá pagando aqui horrores. Ou o FF, é interessante olhar ele. É um dos fundos aí que estão mais pagando. Deixa eu fazer aquela filtragem marota, né? Do que mais interessa aí pro povo. Vamos ver aí quem pagou mais aqui nos últimos 12 meses. Vamos fazer ao contrário para ficar mais bonitinho. Olha lá, ó, você pega aqui o IFF mesmo. O JSAF a gente dá uma olhadinha depois. Beleza, tá pagando horrores. Tá super descontado, legal, bom, PVP legal. Tá se mantendo super bem. Só que, galera, olha só, aqui dentro o JP, Sali, BLMG é um fundo logístico que tá pagando bem, mas ele é bem alavancado. Galg ali, JPA são os fundos ali meio mais capengazinhos da vida. Então, né, ele seria já ali um middle risk ali se a gente fosse comparar ali com os fundos de papel. Porque aí a gente vê que realmente o geralmente esses fundos que têm um dividendo mais alto vão ter também um risco mais alto. Esse aqui é o da Devan, que é um fundo ali da mesma do Deva 11, uma gestora aí já conhecida, que pelo menos lá no Deva 11 a gente sabe que eles tomam um risco ali maior, né? Olha lá, nem tá pagando lá essas coisas agora, porque eles devem estar com uma parte do papel aí não rendendo muito bem. Aí você vê o que eles têm aqui, são fundos aqui um pouquinho mais desconhecidos, ó, eles têm VSLH, olha lá, esse daqui, o ALRB, tem o fundo ali da própria Deva, tá vendo? É uns fundos ali que a gente olha e tem uma concentração grande e você fala, pô, e aí? Qual é, né? Melhor não. Mas, vai saber. Aí cada um sabe o risco que tomar. Aí você pega um BBFO aqui da vida que tá aí nessa faixa 12% e é um fundo passivo. Ou seja, eles vão ficar fazendo nada ali, movimentação estranha no decorrer do tempo. Tá lá embaixo, tá descontado, tá pagando bem. E o que acontece aqui com esse fundo? É um fundo do Banco do Brasil, é um fundo que vai estar ali também com uma carteira bem sossegada, olha só. Certo? Eles têm ali basicamente 40 e poucos por cento em papel, o restante em outros tipos. É um fundo bem ok, tem bastante logística. E é um fundo aí para quem quer ter um pouco mais aí de tranquilidade, certo? Fundo aí não tão novo e também não tão antigo. Por isso que eu acho que seria uns fundos a se considerar. Óbvio que a gente pode também pegar fundos diferenciados. Ah, você fala, pô, legal, eu quero ter uma carteira aí com fundo de um risco maior. Tudo bom. Você pega um de cada. Vou pegar um aqui mais arriscado. Vou pegar um aqui bem tranquilão. Pô, aqui verdinho. Vamos pegar um aqui mais ou menos, que seria um XPFF da vida. Ali de amarelinho. Você já teria uma diversificação em FOFs com um risco aí bem ok. Aí você pensa aí no longo prazo, um que pode dar bem bom também, o SNFF. Então deixa ele aqui mais cinzinho, mais... As cores aqui são um problema, né, na minha vida. Deixa ele aqui, ó.
E aí você fala, ah, eu quero ter 5. Aí você escolhe mais um, ó, talvez o Kizu, mas o PVP dele não é tão interessante. Vamos ver qual é o mais contado aqui mesmo. Pegar um aí só pra segurar e depois ganhar com valorização. Vamos ver um aí que seria interessantíssimo. Aí um MGFF da vida tá pagando dividendo ok. Ou você pode pegar um Devan para ter um dividendo e uma possibilidade de no longo prazo ter uma valorização também. Isso aí também seria meio vermelhinho. Aí com isso a gente montaria já uma carteira de FOFs bem interessante, olha só. Certo? Esse aqui com um pouquinho mais seguro. Altos níveis de desconto diferentes e também possibilidade de crescimento no longo prazo. Certo? A gente tirar uma média aqui, ó. Ver se a gente consegue uma média de dividendo de 1% aqui. Basicamente isso. Cravado 1%. Isso aí, galera. Então temos aí uma sugestão aí de fundos imobiliários que você pode dar uma estudada e investir aí com uma segurança e uma diversificação bem legal. Mas isso aí, a intenção não é a gente indicar fundos, nem nada disso, é realmente uma forma de você começar a pensar e, por conta própria, fazer sua planilha, começar a analisar, olhar os fundos. Eu não cheguei aqui a olhar mais profundamente a gestão, mas quando se trata de fundos, é o que a gente viu lá no começo, né? No geral, você acaba não tendo prejuízo porque lá dentro tem bastante coisa e uma coisa acaba compensando a outra se tem uma queda dos fundos lá dentro ou não, certo? E como a gente está ali meio que sentindo um fundo de mercado, pode cair mais, mas é um momento aí de olhar fundos de fundos. Beleza, pessoal? Isso aí, depois eu vou fazer um vídeos aí de outros tipos de fundos também, talvez fundos CRI, fundos de lajes, logísticos, pra gente começar a entender essa dinâmica da escolha de fundos, sem precisar comprar relatório aí de empresas, para a gente pensar por conta própria, mesmo que você tenha relatórios, também você ser um pouco mais crítico quanto a isso. Esse foi o vídeo, tudo baseado nos relatórios dos fundos, Status Invest, Fundos Explorer, ok? Mas não deixe aí de comentar o que você acham de fundos, se é interessante, se não é. Caso o vídeo tenha agregado algo na sua vida financeira, dê aquele like, ajude o canal a crescer e se inscreva também para mais vídeos de qualidade, galera. Vou ficando por aqui, é isso aí, muito obrigado, fui!